Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 27 de fevereiro de 2026, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Olá, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada Ante os que partiram. E Emmanuel nos diz: nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que, um dia, se inclinaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram, varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam, gemendo a lousa imóvel, e os que soluçaram de angústia no ádito, um lugar secreto dos próprios pensamentos, perguntando, em vão, pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas do teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas, na madrugada do novo dia, inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas, na onda mental que rompe a barreira da grande sombra, e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te a prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que não te percas no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que, em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E vencendo para sempre o terror da morte,
Não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Olá, irmãos, irmãs, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida, todos aqueles que nos acompanham através da rádio da TV Abel. Hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos examinar as questões 274 e 290. Elas estão na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 6 da Vida Espírita, o item As Relações no Além-Túmulo. Então, vamos às questões. Elas vão estar agrupadas, porque são muitas questões. Então, por uma questão de facilidade, elas estão agrupadas. Essa primeira, 274, ela está agrupada com o seu complemento, que é 274A. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Ou seja, existe uma infinidade de espíritos e cada um está num patamar. Existe alguma hierarquia? Há entre eles subordinação e autoridade? Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eles respondem: os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível, tão irresistível que é impossível a um espírito inferior subtrair-se à autoridade dos que lhe são superiores. Ou seja, a gente sabe que no plano espiritual existe essa infinidade de gradações. Existem os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. E dentro de cada classificação dessa, existe uma infinidade dentro dessa escala aí de espíritos, cada um no seu estágio evolutivo. E o que acontece é que existe essa hierarquia moral. Então, um espírito inferior, muito embora eles sejam rebeldes, eles não queiram comando, mas diante de um espírito que tenha uma moral mais elevada que a dele, ele não pode se furtar. Então, eles fogem, esses rebeldes, com medo, mas eles não conseguem enfrentá-los. Quando o espírito já, mesmo sendo rebelde, mas já está demonstrando uma intenção de se melhorar, diante de um espírito que tem uma moral mais elevada do que ele vai obedecer, ele vai segui-lo. Questões 275 a 277. O poder e consideração que tiveram na Terra lhe dão supremacia no plano espiritual? Ou seja, aqui na Terra eu tive muito poder. E o que acontece, quando eu chego no plano espiritual? Eu, por causa desses títulos, eu sou alguma coisa? Lá no plano espiritual continua essa minha glória, esse meu poder? O que foi grande na Terra está entre os de ordem inferior, se sente humilhado, ou seja, eu fui grande, aqui na Terra eu tive muito poder, mas não era grandes coisas moralmente. Chegando lá, eu vejo pessoas que tinham posições muito humildes, mas que tinham moral, que estão bem mais elevadas espiritualmente do que eu. Eu vou me sentir humilhado? Um soldado que se encontra com seu general no mundo espiritual ainda o tem como seu superior? Imagina, morre um soldado, chega lá no plano espiritual, encontra um general, e aí, cara, continua esse comando, essa cadeia de poder? E vamos ver o que os nossos amigos responderam. O poder e a consideração que tiveram na Terra não lhe dão supremacia no mundo dos espíritos, pois que os pequenos serão elevados
e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. O maior na terra, maior da terra, pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado? Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta alguma humilhação, às vezes bem grande, principalmente se era orgulhoso e invejoso. O soldado, que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, não terá como seu superior, pois o título nada vale, a superioridade real é a que tem valor. Pois bem, os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. É uma referência direta aos ensinamentos de Jesus, como em Mateus e Lucas, frequentemente associada à temática de salmos de exaltação da justiça divina e humilde, como o Salmo 113, levanta o pobre do pó e do monturo exalta o necessitado, ou Salmo 147, o Senhor eleva os humildes e rebaixa os ímpios até ao chão. E nós temos também uma referência, de exemplo do que ocorre no plano espiritual com os poderosos, que está no Evangelho segundo o Espírito, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, uma realeza terrestre, uma rainha de França, que ela escreve, dá o seu testemunho, o que aconteceu com ela no plano espiritual, que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, via acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugaste, pois estes são os tesouros de que Jesus falava, para que não acumulemos tesouros na terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba, mas que acumulemos tesouros no céu. Esses ninguém rouba. Por quê? Porque é o verdadeiro tesouro, o bem que nós fizemos, lágrimas que enxugamos, as visitas aos doentes, aos enfermos, enfim, se fizermos ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, enquanto nós somos jovens, enquanto temos saúde, enquanto temos poder, enquanto temos riqueza, nós julgamos que estamos acima do bem e do mal. Mas a vida, ela é uma escola e ela nos ensina. E todos nós vamos um dia, pelo menos, precisar da ajuda. Mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo poder, nós sempre vamos precisar da ajuda de alguém. E aí a gente vai aprender a dar valor a isso. Mas a importância que nós vamos entender, que nós vamos sentir do que fizemos, nós vamos entender no plano espiritual, quando chegarmos lá. Seja pela falta, ou seja pela abundância do bem que fazemos. Porque é isso que vai indicar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Então, sempre raciocinarmos nesse sentido. Os bens da terra, a riqueza, ou todos o que se chama riqueza, não só dinheiro, mas poder, é uma riqueza, a saúde é uma riqueza, a beleza é uma riqueza. Então, tudo isso são ferramentas. É como o aluno que recebe o material
escolar no primeiro dia de aula para trabalhar. São ferramentas de trabalho que nós precisamos entender, compreender. Não que todo mundo tem que ser pobre, não ter nada, não, ser doente, não ter saúde, ser feio, não é nada disso. Nós temos que saber usar, né? Temos que saber empregar bem as riquezas que recebemos. A inteligência é uma riqueza. Será que nós usamos a nossa inteligência corretamente para o bem, para ajudar aqueles que precisam? Nós estamos aqui, somos uma grande família. E na medida do possível, né, nós estamos aqui para nos ajudarmos mutuamente. Se assim não fosse, nós viveríamos cada um isolado no seu campo. E não é isso que acontece. Nós somos obrigados diariamente a nos encontrarmos nesse grande palco, nessa grande escola que é a vida. E aí, como que nós estamos nos saindo, né, nessa grande escola da vida? Nós precisamos sempre refletir sobre isso e nos colocarmos na posição do outro. Questões 278 a 281. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Eu sei que tem diferentes ordens. Eu tenho imperfeitos, bons espíritos, puros espíritos. Eles estão tudo misturados? Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? A gente sabe que tem colônias espirituais, tem núcleos. E se todo mundo tem acesso a tudo? De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? E os nossos amigos responderam a Kardec. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com outros. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, como acontece aqui. Constituem um mundo do qual o nosso é pálido reflexo, é como se fosse a Terra. Está tudo junto, misturado, mas cada um no seu cada um, né? Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Então, como no mundo, né, nós procuramos os nossos grupos afins. Só que a gente não consegue ver, né, realmente quem é bom, quem é mau, e vira e mexe, tem um lobo escondido ali entre as ovelhas, ou vice-versa. Então, no plano espiritual, não acontece assim. Os espíritos se reúnem pela afinidade. Os bons, com o desejo de fazerem o bem, e os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha. Eles sentem tanta vergonha que eles têm a necessidade de se achar naquele meio onde existem pessoas parecidas com eles. Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavras. Continuando, a 278 a 281, os bons vão a toda parte, assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Então, os bons, eles podem ir onde eles quiserem. Agora, os maus, eles não podem ir onde os bons estão, porque eles vão acabar perturbando, né, com as paixões inferiores. Como foi o caso de Nosso Lar, que houve e sempre existe, né, espíritos que tentam entrar ali, mas não podem, porque eles perturbariam, né, a ordem ali existente. Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Os espíritos inferiores
se comprazem em nos induzir ao mal, pelo despeito que lhes causa ou não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam, como também se dá entre nós, ou seja, a inveja, né? Então, num ambiente de trabalho, o coleguinha vê o outro ser promovido, aquilo dá uma invejinha, porque ele, porque não eu, né? E o desejo lá no fundo é que aquele camarada não fosse promovido, que ele ficasse ali no mesmo nível dele, né? Enfim, em diversas situações na vida, isso é o que ocorre conosco, né? No fundo, a inveja, né? Que é filha do quê? Do egoísmo. Nós queremos as coisas para nós, não para os outros, né? São as chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. E isso ainda é muito forte em nós e é justamente isso que nós temos que combater, porque eles anulam, né, a caridade. Então é isso que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Tem uma passagem, né, aquela passagem de Lázaro, né, que está em Lucas, que Abraão diz para o rico, né, que estava querendo, né, ir para lá onde Lázaro estava. E ele fala o seguinte: e além disso, diz Abraão, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, né, não poderia por causa de uma afinidade. É claro que um espírito bom ele poderia visitar onde Lázaro estava, visitar, mas não morar, não habitar ali. E os outros muito menos. André Luiz, também temos o exemplo do André Luiz, que André Luiz já estava no nosso lar, e a sua mãe numa colônia mais elevada, o André Luiz não podia ir lá. Né? Ele foi uma vez desdobrado, né? Enfim, e só assim que ele conseguiu ir, mas ele, André Luiz, não tinha como, porque não tinha esse alcance, né, espiritual que a mãe dele tinha. Agora, a mãe dele podia visitá-lo quando quisesse, mas aquele ambiente era interdito ao André Luiz, e ele foi numa condição especialíssima, né, desdobrado. Continuando, questão 282 a 285. Como se comunicam entre si os espíritos? Podem dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Como podem, não tendo o corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Eles já perderam o corpo, como é que eles vão se identificar? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece seu amigo. Como fazem para se reconhecerem no mundo dos espíritos? E a resposta dos amigos espirituais: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para nós o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, todos nós estamos imersos no fluido universal, no fluido cósmico universal. Né? E esse fluido ele é o veículo, né, que leva os nossos pensamentos, né, de um lugar para o outro. E aqui na matéria, como nós somos muito materiais, nós precisamos do som, né, dos gestuais. Lá não. Lá, como eu estou no plano espiritual, eu já estou num desmaterializado, mais desmaterializado ou menos materializado, o fluido universal ele serve de veículo de transporte desse pensamento. Não podendo dissimular os pensamentos, nem ocultar-se uns dos outros, para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos se julgarem útil fazê-lo. Então,
Um espírito que já tenha avançado, ele pode algumas coisas que outros que não avançaram não podem, né? O aluno mais adiantado que já aprendeu em contraponto com aquele que ainda está aprendendo ou que não tem elevação suficiente para fazê-lo, né? Então, a gente não consegue se esconder, né? Esconder quem somos, porque isso eles conseguem ver com clareza, o nosso perispírito conseguem ler, né? Os nossos pensamentos, porque está tudo no fluido cósmico universal, né? Nós somos um livro aberto no plano espiritual, né? Que nem aqui na Terra, que um lobo pode se miscuir entre as ovelhas e não ser descoberto, né? Lá no plano espiritual, um lobo é lobo, ovelha é ovelha. Não tem como você se esconder, não tem como você se enganar. Continuando, comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Então, o nosso perispírito, quando nós desencarnamos, ele vai conosco, né? É o nosso segundo uniforme, né? Aquela uma roupa, né? Que usamos por baixo, né? E o que acontece? Eu posso plasmar, eu plasmo, né? Como eu quero ser visto. Então eu me apresento da maneira que eu quiser. Claro que isso depende da elevação espiritual de cada um, né? O espírito que é imperfeito, ele vai se apresentar nas condições que ele tinha quando desencarnou. Por isso que é muito comum no plano espiritual você ver pessoas que estão em andrajos, estão com roupas de época antiga, porque foi assim, né? É essa última lembrança que eles têm, a última impressão que eles têm e que carregam com eles. Os espíritos se reconhecem, o filho reconhece o pai, o amigo reconhece o amigo. Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Ele não tem para onde fugir, né? Não tem para onde correr. No plano espiritual, nós não podemos usar as máscaras sociais que frequentemente usamos por aqui, né? Lobo é lobo, cordeiro é cordeiro. Não tem essa, né? Por isso que não existe política no plano espiritual, né? Lá não dá para você enganar, não. Lá você é reconhecido pela sua grandeza espiritual, pela sua luz que você carrega, né? E, como já dissemos, é um livro aberto que está todo mundo vendo. Lá você não consegue enganar ninguém, não. Questões 286 a 290. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Como é acolhida no seu regresso ao mundo dos espíritos? Que sentimentos desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Deixando seus despojos mortais, a alma necessita de algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu material. Então, quando há o desencarne, dependendo de como foi o desencarne, dependendo de quem desencarne, isso não cada caso é um caso. Então, a alma precisa de algum tempo, né? Isso está se falando de uma maneira genérica, mas um espírito muito evoluído, por exemplo, um Chico Xavier, que desencarna, ele já estava tão familiarizado com o plano espiritual que ele compreendeu, se viu, entendeu. Tem espíritos que está tendo o enterro dele e comparece em sessão espírita, enfim, da comunicação. Então, isso vai depender muito da elevação espiritual, mas, geralmente, né, todos nós vamos precisar de um tempo, né? Nós passamos como que um desequilíbrio, né? Existe aqui o choque, né? O choque do desencarne. Então, o espírito precisa de um tempo para se recuperar, para se entender, para se reconhecer, como se estivesse
estivéssemos despertando, né, de um sono muito profundo, né, nós estamos de volta à pátria espiritual, a gente precisa de um tempo para se recompor. A acolhida da alma no seu regresso ao mundo dos espíritos, para o justo, será como o bem-amado irmão, desde muito tempo esperado, a do mal, como um ser desprezível. Então, se você for uma pessoa boa, você vai ser bem recebido no plano espiritual. Se você for mal, né, o que você acha que vai estar te esperando lá? Né? Os anjos com cornetinha, tapete vermelho? Não, ele vai encontrar aqueles que são iguais a você. Né? Se você for um desprezível, né? Um mal, tu vai encontrar lá mal. Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita aventura a qual na Terra um tratante entre seus iguais. Então, quando eles veem um igual a ele chegar, para eles, pô, maravilha, tudo bem, né? Eles ficam satisfeitos, né? Quando vêm chegar no plano espiritual um mal e desventurado igual a eles. Continuando. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra. Felicitam-nos como se regressássemos de uma viagem, por havermos escapado aos perigos da estrada, e ajudam a desprender-nos dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, ou lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Não tem como ser de outro jeito, né? O espírito, ele vai colher, né, sempre o que ele plantou. E um bom espírito, um espírito que aqui na Terra ele fez o bem, se colocou ali né, não fez o mal, pelo menos, ele vai receber de acordo com as suas obras. Então, os parentes vêm receber, ele vai para uma colônia, vai ser ajudado numa colônia espiritual. Agora, a pessoa que foi má, que foi extremamente egoísta, ela vai encontrar o vazio. É muito comum na mesa de desobsessão você colher o depoimento de espíritos que se dizem sozinhos, ou não escutam ninguém, não vê ninguém, só escutam gritos e tem medo, muito medo, mas não conseguem dialogar com ninguém. E quando eles estão ali na mesa de desobsessão, dão graças por conseguirem expressar seus sentimentos, colocar um diálogo com alguém. Então é isso. Um Bezerra de Menezes, por exemplo, quando desencarnou, teve uma multidão de desconhecidos que foram recebê-los. Não precisou nem ser só os parentes dele. Ele fez tanto bem, né, que aquelas pessoas foram recebê-lo, estavam aguardando para recebê-lo. Para um mau espírito, uma pessoa que fez o mal já chega no plano espiritual em perturbação. Assim que ocorre o desencarne, o mal ele já começa a colher aquilo que ele plantou, né? Desequilíbrio. Desequilíbrio, chegar lá no plano espiritual totalmente desequilibrado. É uma punição. A reunião de parentes e amigos depois da morte vai depender da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. A privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Então, o André Luiz, por exemplo, com a mãe dele, eles só podem se ver de tempos em tempos, porque a mãe dele está no outro patamar. Vão poder realmente se encontrar quando o André Luiz chegar no mesmo estágio da mãe, né? E essa privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição, como nós já falamos, né? Nós temos por hábito desmerecer, né, aquilo que já conquistamos. Então, os pais, os parentes, os amigos, a gente já conquistou. Então, a gente sabe que a gente pode fazer nossas malcriações,
que a gente pode não visitar, não ligar, a gente sabe que eles vão estar sempre ali. Né? São os nossos pais, são nossas mães, são a nossa família, são os nossos amigos, vão estar sempre nos perdoando. Né? Só que chega no plano espiritual, se eu agir dessa maneira, né, ali não tem para onde correr não. Às vezes a punição ocorre, não por vontade dos parentes que nos amam ainda, mas para que sirva de lição para nós mesmos. Não dei valor aqui na Terra que eles mereciam, no plano espiritual eu vou querer, eu vou querer encontrar com fulaninho ou ciclaninho. Vem cá, você deu valor a essa pessoa quando ela estava aqui encarnada? Né? O que você fez por ela? Né? O que você fez por essa pessoa? Nós costumamos ainda trazer conosco aquele pensamento de que é obrigação dos pais, é obrigação, né, daqueles que nos receberam nos servirem a vida inteira. Né? Nós achamos que nós encarnamos para ser servidos, eles são, na realidade, o nosso séquito, né? E não é bem assim. Né? São espíritos que nos apoiaram, que nos deram apoio, merecem consideração, respeito, merece carinho, merece amor, consideração, né? Tudo isso. Então, tudo isso faz parte do nosso conjunto de coisas que vão definir, né, como será a nossa estadia espiritual, né, quando estivermos lá. Então, a gente tem que pensar nisso. Né? O que eu estou fazendo com a minha vida, com as pessoas que me rodeiam, que me cercam. Né? E é isso. Estamos aqui para aprender, na grande escola da vida, a amar uns aos outros. Né? E a cada um a gente vai ver que a cada um segundo as suas obras. Plantamos livremente, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos plantar à vontade, mas vamos ser obrigados a colher pela lei, né, tudo aquilo que plantamos. Então, temos sempre isso em mente. Né? Todos nós, inclusive esse que vos fala. É interessante que a gente vai falando e as fichas vão caindo, né? E a gente vai relembrando de coisas que devemos fazer. Mas é isso, a vida é uma escola e vamos aprendendo e vamos seguindo em frente com muita fé. Né? Vamos para frente. No fim, tudo vai dar certo. Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré. Fiquem com Deus.